Boa tarde, amigos, boa tarde, amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Todos os Espíritos Francisco de Assis. Hoje, dia 29 de setembro de 2023, nesse horário nós estudamos essa obra, Qualidade na Prática Mediúnica, horário das 17h30. Hoje estamos um pouquinho avançado no horário 17h39, mas é sempre o horário 17h30 para a gente fazer esse estudo. Mas antes de nós iniciarmos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui estudando, buscando melhorar, buscando conhecer um pouco mais a doutrina espírita e seus fenômenos, assim como a ação dos espíritos sobre o nosso mundo e também a nossa participação no plano espiritual. Que a tua paz, Senhor, nos abençoe, nos fortaleça e nos permita continuarmos a nossa caminhada. Graças a Deus. Bem, como eu falei, estamos estudando o livro Qualidade na Prática Mediúnica, projeto Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos na segunda parte, que a segunda parte, a equipe do projeto faz perguntas ao Divaldo, e o Divaldo responde. Hoje, nós vamos estudar a questão 44, que é uma questão muito interessante mesmo, tá? E quem vai responder, como eu falei, o Divaldo vai responder depois, mas a gente vai dar uma mergulhada um pouco maior nessa questão, porque é uma questão que a gente vê muito ser dita, falada, comentada na Casa de Espíritas. Então, olha a pergunta que a equipe do projeto faz para o Divaldo. Pergunta 44. Quais os fatores que concorrem para que os participantes da prática mediúnica durmam no transcorrer dos trabalhos de intercâmbio espiritual e como evitar que isso aconteça? Então, ele não está falando de assistir a palestra pública e estar dormindo, ele não está falando de você estar fazendo um estudo na casa espírita e estar dormindo, ele está falando do médium que, durante a reunião mediúnica, muitas vezes dorme, tá? Durante o trabalho de intercâmbio espiritual. Então, se ele fala que dormem, que da prática mediúnica durmam no transcorrer dos trabalhos de intercâmbio espiritual, ele está falando do médium que dorme, ou psicofônico, ou psicográfico, ou doutrinador, ou dirigente, ou médio de apoio, vai depender do trabalho realizado na casa, que dorme durante a reunião mediúnica. Enquanto o companheiro ali está dando uma comunicação dos espíritos, esse médium que está aqui, que não está dando comunicação, cochila, às vezes até ronca, bate com a cabeça na mesa. E ele diz, como evitar que isso aconteça? Então, eu resolvi aprofundar um pouco mais essa questão, trazendo não só a resposta do Divaldo, mas também a resposta de outros companheiros da doutrina, que abordam esse assunto de forma mais completa, porque isso é uma questão que acontece muito na casa espírita. O médium dorme até de bater com a testa na mesa, sabe? Dorme, chega a ressonar na mesa. E é uma coisa constrangedora, né? É uma coisa complicada. Mas acontece, com certeza acontece. Então, o Divaldo vai responder, mas eu trouxe aqui outros espíritos, outros estudiosos, para comentar esse fato, de tão sério que o fato é e como ele acontece, né, muitas vezes. Então, vamos lá. O sono das reuniões espíritas. Tá? Aqui ele vai falar de um aspecto geral.
Esse texto foi escrito no mês de novembro de 2009 por Francisco Rebouças. Ele publicou esse texto na internet, eu li, achei muito interessante, e ele vai aprofundar dentro da doutrina, tá? Então, ele diz assim: todos nós sabemos da necessidade do sono para o refazimento do nosso organismo físico. No entanto, é preciso que se atente para o fato de que nem sempre nos é adequado fazer uso dessa bênção que é o sono para nos restabelecer o equilíbrio, havendo mesmo ocasiões em que ele pode até se tornar fatal para nossas vidas. O sujeito está dirigindo o carro, resolve tirar soneca, vai bater no poste e vai morrer. Há momentos em que não se pode admitir que alguém possa estar dormindo, como, por exemplo, na hora do trabalho remunerado, que pode lhe custar até mesmo a demissão por justa causa, ou quando estiver com a responsabilidade de cuidar de uma criança, ou ainda no trânsito, ao volante de um veículo nas rodovias brasileiras. Imagine um médico dormindo ou mesmo cochilando durante uma cirurgia delicada. Assim, podemos afirmar que o sono exercido à hora em que se solicita a vigília pode tornar-se inimigo cruel e implacável. Tá? Então, o sono na hora que a gente deve estar bem acordado pode ser uma coisa muito perigosa. Allan Kardec nos esclarece a respeito do sono conforme segue. A hora de dormir. Kardec falando sobre a hora de dormir. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma, quer dizer, o sujeito deitou para dormir, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos, áureo do que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. E é a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. Porque enquanto ele está ali, né, ele acaba matando as saudades do seu verdadeiro mundo, que é a pátria espiritual, tá? É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Alguém já tinha lido esse texto de Kardec? Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo 28 das Preces Espíritas, item 38. Tá? Olha que texto interessante. Está aqui, ó, Evangelho, capítulo 28, item 38. Aí Kardec continua. Mas como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia dos espíritos bons, enquanto ele está no desdobramento, busca de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus penores. Eleve, pois, aquele que se acha penetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 28 das Preces Espíritas, item 38. Agora, olha só, nas reuniões espíritas, sejam nas palestras, nos grupos de estudos, nas reuniões mediúnicas, ou outra qualquer, não se pode admitir que o trabalhador espírita dê menos importância aos labores, quer dizer, ao trabalho da seara do Mestre de Nazaré, que nos faz afazeres normais do seu dia a dia,
visto que, em sendo ele admitido para essas tarefas, na seara da mediunidade, acredita-se que esteja consciente de sua responsabilidade nas referidas atividades da casa espírita que frequenta. Temos visto muitos companheiros alistados das tarefas das casas espíritas que são protagonistas de situações realmente desagradáveis, por se entregarem ao sono nas reuniões doutrinárias, que normalmente já chegam atrasados, com a intenção única de dar passes no final das palestras para que sejam observados por todos como tarefeiros passistas de suas instituições. Então, ele diz, sujeito, muitas vezes, já chega na casa espírita correndo, chega atrasado para assistir a palestra, apenas pensando em dar passe. Aí senta para assistir a palestra e dorme, tá? Quando se veem chamados a dar algumas explicações sobre o sono que lhes domina, saem com as maiores e mais absurdas desculpas, tais como: estou sendo utilizado pelos espíritos para ceder fluidos para ajudar o orador. Ou então, estou trabalhando em parcial desdobramento. Terceiro, alguns chegam a afirmar que aprendem muito mais desdobrados que em vigília. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, liga o microfone, dá a sua opinião, depois... Durante os anos todos que eu participei de reunião pública, de passe, graças a Deus, esse tipo de... pelo menos para mim, nunca ninguém falou isso. Não tive essa... Fiquei boba de ver, né? Eu nunca vi ninguém dormir também. Dormindo, isso sim. Não. Deve ser estranho, né? Já vi gente de bater a cabeça e roncar nas primeiras fileiras. Gente, Já vi pública. Gente, eu já vi isso acontecer. A gente assistia isso a reuniões públicas, a vez do CEOI. Não, assim, eu já assisti médium dormindo na reunião pública e dormindo bastante na reunião mediúnica, mas nunca ouvi esse tipo de justificativa, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, quem vê dificilmente vai interrogar a pessoa, né? Poxa, fulano, não, as pessoas, sim. eu mesmo Mas eu nunca digo chamei a médico... atenção de ninguém. O máximo que eu falava na reunião era dizer assim, gente, vamos prestar atenção, né? Como eu falo muitas vezes no estudo aqui, vamos prestar atenção, vamos estar atento, preste atenção nesse texto, preste atenção nesse pedacinho. Então, muitas vezes a gente chama porque a gente percebe que às vezes a pessoa está meio desatenta. Eu nunca, na casa espírita, eu nunca fui lá. Pô, fulano, você estava dormindo de roncar. Entendeu? Mas ele está trazendo, né, ideias que eu também já li em livros, tudo mais, quando as pessoas diziam assim, né? Ah, eu não estava dormindo, eu estava desdobrado. Isso eu já ouvi falar. Eu estava viajando, eu estava desdobrado, eu estava indo aqui, indo ali. Entendeu? Na base da brincadeira, entendeu? Já, inclusive, nós temos um companheiro, esse eu nunca mais esqueci. Num seminário, ele estava dormindo. Eu dei uma catucada nele, porque era uma pessoa até da minha... da minha amizade. Ele deu uma catucada nele e falei, acorda. Ele, na mesma hora, ele fez assim, ó. Como se ele estivesse rezando. E acabou naquela hora. Achou que estava na igreja. Então, essas coisas... Não, havia pessoas estranhas, assim, que não trabalhadores, mas... Assim, um bom trabalhador, uma boa pessoa e tudo, mas deu uma cochilada. Lembra aqueles seminários que a gente fazia? Sim, que continuava depois do almoço? Sim. Ah, depois do almoço é um problema. Então, né, ele traz aqui algumas desculpas.
que ele já ouviu, né? Aí ele diz aqui, claro que esse desculpismo infundado e sem lógica doutrinária é natural naqueles que se julgam mais sabidos que os outros, mas que, na verdade, em nada condiz com alguém que conhece os preceitos de uma doutrina clara e lógica como a nossa. Sabemos que o cansaço físico, de um dia atribulado do trabalho profissional, aliado à falta de motivação e à monotonia de determinados oradores, porque realmente, né, às vezes você vai assistir uma palestra e o palestrante sono danado. monótono, né? Muito pode contribuir para a sonolência de quem já tem o mau hábito de dormir nas atividades espirituais da casa espírita. Mas esses fatores predisponentes aqui citados não representam a verdadeira causa do adormecimento nesse tipo de reunião, que, na sua grande maioria, se processa pela interferência de mentes viciosas do mundo espiritual. Então, ele está dizendo que, muitas vezes, o sono é causado pela interferência de mentes viciosas do mundo espiritual inferior que operam magneticamente à distância, com a finalidade de não permitirem que o indivíduo adormecido se beneficie do tema edificante da palestra. Então, muitas vezes, o espírito inferior se aproxima daquela criatura que já é invigilante e faz com que ela caia no sono, não permitindo que ela assista à palestra e se beneficie do tema edificante da palestra. Sobre o assunto, vejamos o que diz o assistente Aulus para André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 4. Aulus, que era o amigo espiritual, diz assim para André Luiz: os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na tarefa do pensamento. Então, aquele médium que está ali esclarecendo, trazendo conhecimento doutrinário, ele é como eletricista que vai desligando com a sua palavra, o seu ensinamento, as tomadas mentais daqueles que estão ali assistindo. Sorriu Aulus bem-humorado e prosseguiu. Em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles. Entendeu? Operam contra esses palestrantes, muitas vezes envolvendo-lhes os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado para que se lhes adie a renovação. Então, os espíritos vampirizantes não querem que aquelas pessoas aprendam, que aquelas pessoas se beneficiem daquele ensinamento que aquele palestrante, que aquele coordenador de curso está dando. Porque se o outro prestar atenção, vai mudar o comportamento. Então, essas entidades fazem o quê? Envolvem as pessoas que estão ali assistindo a palestra num fluido entorpecente e a pessoa já não é vigilante, cai no sono. Tá? Ou então fica prestando atenção, olhando, mas com aquela cara que você percebe que o sujeito não está absorvendo nada. Perde até a noção de onde se encontra. E com isso ele se adia a sua própria renovação. Irmã Zélia também confirma, é uma amiga espiritual, a ação perniciosa dos desencarnados infelizes que se aproveitam da invigilância de certos tarefeiros que, imprevidentes e despreparados para os trabalhos místeres da mediunidade, quer dizer, para os trabalhos da mediunidade, se deixam envolver por essas influências negativas, conforme narra, a irmã Zélia vai narrar isso para Otília Gonçalves. Diz ela, alguns, prosseguiu, penalizada, embora libertados momentaneamente das expressões obsedantes, penetram o recinto com desrespeito e indiferença.
Então, muitas vezes, a pessoa, né, penetra na casa espírita, né, onde ela vai realizar o trabalho, com desrespeito e indiferença, entregando-se durante o trabalho ao sono reprochável, resultante da intoxicação mental de que são portadores, ou se deixam conduzir pelos pensamentos habituais. Aí começa a pensar na conta que tem para pagar, na louça que deixou em casa para ser lavada quando voltar, no capítulo da novela que hoje está bom pra caramba, entendeu? Os pensamentos habituais, refazendo as ligações mentais e ameaçando o serviço, venerando pela possibilidade de invasão intempestiva dos seus algozes revoltados, constrangidos da retaguarda, e que, destarte, encontram brechas no conjunto que deve ser protegido e defendido por todos. Então, aquele trabalho que ela está fazendo é um trabalho santo, ela está trabalhando para ajudar alguém. E aí a pessoa abre a brecha, começa a pensar em outras coisas, e é esse pensar em outras coisas, a brecha, a abertura que ele dá para que o inimigo, o adversário, penetre. E aí faz com que aquele trabalhador perca o valor do trabalho, né? Rose, eu não sei se você lembra, tinha lá, houve uma época que uma senhora frequentava lá o CEOI, que durante a palestra pública, ela ressonava a palestra toda bem alto, não sei se você lembra disso. Lembro-se. Gente, aquilo me desestabilizava de um jeito quando ela ia. Eu não conseguia me concentrar na palestra, no que o palestrante estava dizendo. Então, eu acho que esse tipo de ataque, né? Eu acho que aquela senhora era usada, porque era tão alto, era tão desagradável. Hoje, estou me lembrando dessa aula, estou me lembrando dela. Era muito alto, né? E aí Ela fazia. outras pessoas estão à volta também, né? Oi? Desestabiliza também quem está à volta. Você lembra, Luar? Eu lembro sim, eu lembro sim. Também trabalhava no salão nas terças-feiras. Eu Gente, lembro de intervir muitas vezes discretamente, chegar na pessoa, dar uma Dá um sacudidinha. toquezinho, né? Isso eu lembro. Geralmente, muito A Eloá e a desagradável. Verinha eram as minhas assessoras na reunião de terça-feira. A gente dava aquele toquezinho, pá, bebe uma aguinha, né, discretamente. essa ficou na história, porque era muito alto, ela ressonava. E ela não estava dormindo. Era raro ver um trabalhador, mas às vezes em quando eu me lembro, eu não vou citar nome, mas eu tenho na memória quem era, né? Tinha bastante, mas com trabalhador a gente falava. Essa senhora. Dava aquela batidinha, opa, vamos acordar. Aí ela diz Chato a aqui, ó, ele beça. diz aqui, dessa forma é de suma importância que nos preparemos adequadamente para exercer as atividades do labor mediúnico em nossas casas espíritas, observando alguns ensinos ministrados pelos amigos espirituais, dentre os quais destacamos, quando possível, fazer um pequeno relaxamento físico e mental antes de se dirigir ao trabalho espiritual da casa espírita. Estava relaxadinha de sair de casa, né? Umas horas antes, evitar alimentação exagerada e de difícil digestão, dedicar-se com alegria e empenho às atividades espirituais, por saber que estamos representando Jesus ante o necessitado, aquele que o busca, né? Evitar conversas negativas como críticas, comentários sobre doenças, queixas, etc., portando-se de forma mais digna, exigida para o trabalhador da seara do Mestre de Nazaré. Manter-se em sintonia elevada, orando e vibrando positivamente, contribuindo para o êxito do trabalho. Então, se a pessoa vai assistir uma palestra, se a pessoa vai fazer o trabalho mediúnico, se a pessoa vai assistir uma aula de um curso na Casa Espírita, que vá fazer isso com alegria, com disposição. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu vou assistir uma aula. Vou lá assistir a aula. Sabe aquela coisa? Eu vou lá assistir. Gente, pelo amor de Deus,
Para quem é coordenador de curso, para quem é palestrante, quando você olha para uma plateia e você vê as pessoas ali atentas, vibrando, né, com alegria no rosto, isso vem para o expositor e faz com que ele se sinta energizado, amparado, fortalecido. Agora, se você olha para a assistência e está todo mundo com aquela cara que eu não deveria estar aqui, é horrível. É como se você jogasse um colchão em cima do expositor ou do palestrante. Entendeu? Porque aí ele vai ter que fazer mais esforço para não se deixar contagiar por aquela assistência que está ali, querendo mais correr para dentro de casa. Porque é uma coisa muito. Isso se transmite. Entendeu? Por isso que a gente tem que estar sempre. Eu vou fazer aquilo, eu vou com alegria. Afinal de contas, eu aprendi que estava escrito lá no Evangelho o seguinte: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei presente. Então, toda vez que alguém se reúne para estudar, ou na casa espírita, onde quer, Jesus está presente. Então, é igual aquela história, né? Eu olho para o lado, quem está em pé do meu lado, Jesus. Como é que vai estar a minha cara? Com cara de quem não devia ter levantado a cama? Isso é importante. Então, ele diz aqui, né? Precisamos atentar para o fato de que somos os únicos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E não podemos ficar acusando este ou aquele indivíduo, ou este ou aquele motivo, para nos desculpar dos nossos insucessos perante as tarefas de cunho espiritual a nós confiadas pela espiritualidade maior. Sobre esse assunto, observemos o que nos escreve André Luiz, no livro Agenda Cristã, capítulo 18. Não acuse os espíritos encarnados, sofredores, pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Que Jesus nos guarde em sua paz e que não sejamos nós os responsáveis pelo fracasso das atividades de intercâmbio nas tarefas a que nos candidatamos por livre e espontânea vontade. Então, ele está dizendo, muitas vezes você pode atrapalhar o trabalho mediúnico com esse seu sono, com essa sua má vontade, entendeu? Com esse seu comportamento. Muitas vezes nós somos os responsáveis. E nós estamos ali fazendo aquele trabalho por livre e espontânea vontade. Então você tem que estar com alegria. Não está satisfeito, não quer fazer aquilo, vai embora. Pede licença, pede uma licença, se afasta. Mas não fica com esse comportamento de quem vai para o trabalho dopado, que não está afim de nada, porque vai atrapalhar o trabalho. Vai atrapalhar o trabalho não só dos companheiros encarnados só ali, mas também vai dar muito trabalho para a equipe espiritual. No livro Diretrizes de Segurança, que todos vocês conhecem, que é um livro de perguntas e respostas, onde fazem as perguntas, ora Divaldo responde, ora Raul Teixeira responde. Então, uma pergunta foi feita, né, para o Raul Teixeira. Quais as causas do sono durante a reunião espírita? Como evitá-lo? E Raul Teixeira diz assim: as causas podem ser várias, desde o cansaço físico, quando o indivíduo vem de atividades muito intensas e que, ao sentar-se, ao relaxar-se naturalmente, é tomado pelo poder da sonolência. Também pode ser causado pela indiferença, pelo desligamento, quando alguém está num lugar fisicamente, entretanto pensando em outro, desejando não estar onde se acha, compelido por uma circunstância qualquer, a pessoa se desloca mentalmente. O sono pode ainda ser provocado por entidades espirituais que nos espreitam e que não têm nenhum interesse em nosso aprendizado para o nosso equilíbrio e crescimento. Muitas vezes os companheiros questionam: mas nós estamos no centro espírita, estamos num campo protegido, como o sono nos perturba? Temos que entender, diz o Raul Teixeira, que tais entidades hipnotizadoras podem não penetrar o círculo de forças vibratórias da instituição, quer dizer, do centro, ficam do lado de fora. Mas a pessoa que entrou no centro, na reunião,
não sintonizou-se com o ambiente da casa espírita. Porque os adversários, ou melhor, aqueles amigos que sempre o acompanham onde quer que ele vá, na hora de que ele chega à casa espírita, eles podem não ser permitido a eles entrar, eles ficam lá de fora. Aí a pessoa entra, mas continua vinculada àqueles que estão lá fora, ao invés de se sintonizar com o ambiente espiritual da casa. E através dessa porta, dessa brecha, desse plugue aberto ou dessa tomada, as entidades que ficaram lá de fora lançam seus tentáculos mentais, formando uma ponte. Então, estabelecida a ligação, atuam na intimidade dos centros neuroniais desses incautos que dormem e se dizem desdobrar. Aí diz o Raul Teixeira, algumas das desculpas. Eu não estava dormindo, apenas desdobrei. Ouvi tudo. Tá? Aí a pessoa diz isso. Eu ouvi tudo, eu só desdobrei. Deparamos aí com distúrbios graves, porque quando termina a reunião, o indivíduo está fagueiro, ótimo, e sem sono, e vai assistir a televisão até altas horas. Acabou o sono dele, acabou a reunião, ele está desperto, não está mais com sono. Depois de se haver submetido aos fluidos enfermiços. Por isso, recomendamos àqueles que estão cansados fisicamente que façam um ligeiro repouso antes da reunião, ainda que seja por alguns minutos, para que o organismo possa beneficiar-se do encontro, para que fiquem mais atentos durante o trabalho doutrinário. Levantar-se de repente, borrifar o rosto com água fria, colocar-se em uma posição discreta, sempre que possível ao fundo do salão, em pé, sem encostar-se, a fim de lutar contra o sono. Apelar para a prece, porque sempre que estamos desejosos de participar do trabalho do bem, contamos com a eficiente colaboração dos espíritos bondosos. Faze a tua parte, que o céu te ajudará. Temos, então, o sono como esse terrível adversário de nossa participação, de nosso aprendizado, de nosso crescimento espiritual. Não permitamos que ele se apodere de nós. Lutemos o quanto conseguirmos e deveremos conseguir sempre para combatê-lo, para termos bons frutos no bom aprendizado. Então, eu achei esse texto muito bom, muito interessante para chamar a nossa atenção para esse problema, que é o problema do sono. E agora, para a gente encerrar, vamos ver qual a resposta que Divaldo vai dar para essa pergunta 44. Então, a pergunta é: quais os fatores que concorrem para que os participantes da prática mediúnica durmam no transcorrer dos trabalhos de intercâmbio espiritual e como evitar que isso aconteça? E aí o Divaldo vai dizer: o espírito Joana de Ângeles recomenda que o frequentador, foi a mesma coisa que o outro companheiro disse, repouse algumas horas antes de vir à reunião, a fim de adquirir uma predisposição favorável, desde que a indisposição física ou psíquica perturbe o trabalho dos demais. Então, ela está dizendo que o sono dele, durante a reunião mediúnica, vai atrapalhar o trabalho dos outros companheiros. E se atrapalha o trabalho dos outros companheiros, vai também atrapalhar o trabalho da espiritualidade, que vai ter que ficar cercando esse médium, né? Para que o ronco dele, muitas vezes, o desligamento dele, muitas vezes, não atrapalhe a reunião. Aí ele diz aqui: o problema todo se encontra vinculado ao campo mental do indivíduo, diz o Divaldo. Os espíritos sintonizam através de onda específica, ligando psiquicamente os colaboradores uns aos outros. Se este aqui dorme e mais adiante outro encontra-se sonolento, os pensamentos se desencontram
e cai a corrente vibratória. Faltam estímulos psíquicos aos médiuns para a comunicação e muitos deixam de acontecer. Quem participa de reunião mediúnica tem que criar o hábito de se preparar convenientemente. Da mesma maneira, quem trabalha no passe, né, também tem que se preparar convenientemente. O sujeito dorme durante toda a reunião pública. Acabou a reunião pública, o colega do lado, como disse a Verinha, dá uma cutucada nele. Ó, acorda, vai começar o passe. Aí o cara acorda, prestou atenção na palestra? Nada. O outro só, agora eu vou dar o passe. E o preparo, que foi a palestra pública? Nenhum. Entendeu? Por isso ele diz, quem participa de reunião mediúnica, quem participa do passe, do tratamento espiritual, do atendimento fraterno, tem que criar o hábito de se preparar convenientemente. Porque está nesse parágrafo aqui, é muito importante no início desse parágrafo. Olha só, o problema todo se encontra vinculado ao campo mental do indivíduo. Os espíritos sintonizam através de onda específica, ligando psiquicamente os colaboradores uns aos outros. Se este aqui dorme, e mais adiante outro encontra-se sonolento, os pensamentos se desencontram e cai a corrente vibratória. Não tem passagem, entendeu? Não tem passagem. Os dois elementos ali estão dormindo. Faltam estímulos psíquicos aos médios para a comunicação e muitas deixam de acontecer. Existe a possibilidade de um indivíduo isolar-se, ligando-se diretamente aos instrutores espirituais. Quando isso acontece, o medianeiro, o médio, torna-se um instrumento maleável nas mãos desses benfeitores e não sofre a deficiência do meio. Então, muitas vezes, o médio ele precisa entrar em contato direto com a espiritualidade, através da prece, elevando o padrão vibratório dele. E aí, aconteça o que acontecer aqui no ambiente, não vai afetá-lo. Por quê? Porque ele elevou o padrão vibratório dele. O que acontece aqui embaixo não lhe afeta. Aí ele diz aqui, existem casos em que os integrantes sonolentos são envolvidos pelos bons espíritos em fluidos benéficos para que não seja perturbada a ordem dos trabalhadores de atendimento às entidades sofredoras. Olha só, olha o trabalho que a gente dá. Os amigos espirituais já sabem que aquele sujeito é do tal que vai dormir. Então, eles os envolvem em fluidos benéficos para que não seja perturbada a ordem dos trabalhos de atendimento a entidades sofredoras. Então, o trabalho está cheio de espírito precisando de receber atendimento, mas o cara está lá. Está lá. A espiritualidade precisa do trabalho dele. Aí o que ele faz? Vamos envolver esse companheiro em fluido benéfico para não deixar ele cair no sono. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Olha o trabalho que a gente está dando para a espiritualidade. Não está só preocupado com o sofredor que chegou, tem que se preocupar também para que o trabalhador não caia no sono. Aí ele diz aqui, são circunstâncias graves as que levam ao sono, provocadas ou intensificadas pela indução hipnótica de espíritos obsessores para que as pessoas fiquem anuladas. Foi isso que o companheiro no outro texto disse para a gente. Né? Eles, né, fazem uma indução hipnótica naquela pessoa, para que ela caia no sono, para que ela fique anulada. Pode-se observar com facilidade que tão logo termine a prática mediúnica,
não mais se nota qualquer vestígio de indisposição pela pessoa sonolenta. Ele falou, fica fagueiro, né? Que é logo vai para casa e fica acordado a noite toda. Os fatores principais causadores destas indisposições são o cansaço natural e a hipnose obsessiva que ele vai receber. A sugestão para contornar esta situação anômala resume-se em repousar depois das atividades cotidianas, proceder a uma leitura edificante e adotar um estado íntimo de oração, que é diferente do balbuciar de palavras, impedindo-se, assim, a influência dos hipnotizadores inferiores através de uma defesa consistente contra as ondas vibratórias negativas por eles arremessadas. A pessoa procura descansar antes da reunião, faz uma leitura edificante, né? Faz preces verdadeiras para poder sintonizar com os amigos espirituais, para não se deixar envolver. Eu dei uma olhada aqui, para terminar esse item, só tem mais uma questão. Então, eu vou ler a questão 45. 45. Na vida moderna, a pergunta, nem sempre é possível arranjar-se tempo para uma preparação mental cuidadosa. Neste caso, o que se pode fazer? Deve-se continuar frequentando a reunião, mesmo sabendo que pode prejudicar, de alguma forma, a harmonia da equipe mediúnica? Bem interessante, né? E Divaldo responde, existe uma disciplina que pode compensar esta dificuldade. O participante da prática mediúnica comparecer a miúde, com frequência, às reuniões doutrinárias, para estabelecer um vínculo que, de certa forma, representa uma preparação. Então, o sujeito é aquele que trabalha o dia todo, sai do trabalho correndo, pega ônibus cheio, está calor, chega na casa espírita correndo, no máximo consegue ir na cantina tomar um café, comer um pedacinho de alguma coisa, né? Ir ao banheiro, lavar o rosto, lavar a mão, e tem que ir para a reunião. Isso acontece. Não dá tempo, às vezes, dele fazer uma preparação durante o dia. Então, o que ele está falando aqui? Já que você não tem essa facilidade de chegar em casa mais cedo, se preparar, procure frequentar as reuniões públicas da casa, tá? Com mais assiduidade. Venha uma vez por semana e, de preferência, um sábado e um domingo também. Se a reunião pública, se a reunião doutrinária é na sexta, vem assistir a reunião pública, de repente, de quinta-feira à noite, de terça-feira à noite, e aproveita e participa também de uma reunião pública no final de semana. 2 reuniões públicas por semana. Uma durante a semana e a outra no fim de semana. Porque aí você estará fazendo a tal da preparação que você não pode fazer durante o dia da reunião. Entendeu? O Divaldo está dando a saída. Passe a assistir 2 reuniões públicas por semana, uma durante a semana e uma no fim de semana. Aí ele diz aqui, pode-se também adquirir o hábito de deitar-se mais cedo na véspera da prática mediúnica. Na quinta-feira, se reuniu na sexta. Neste caso, os mentores aproveitam a ocasião para uma preparação do mundo espiritual, a fim de que, no dia seguinte, o médium apresente-se maleável para atender às entidades programadas. Eu acho que deve-se alinhar as 2 coisas. Assistir, pelo menos, 2 reuniões públicas durante a semana e, no dia anterior da reunião, você dorme mais cedo, entendeu? Aí ele diz, porque inclusive nos 2 dias da reunião, você pode receber o passe 2 vezes por semana, que vai te fortalecer, entendeu? Nesse caso, o passe é necessário. Dormir um pouco mais cedo. No dia anterior, também controlar a alimentação. Então, ele diz aqui, evitar discussões. Os instrutores desdobram o medianeiro durante o sono e acoplam nele o espírito necessitado das terapias que serão utilizadas durante a doutrinação. Aquilo que nós já falamos, né? Às vezes, 1, 2, 3 dias antes, eles trazem o espírito que você vai entrar em contato na reunião para fazer essa preparação, esse acoplamento, né? No dia seguinte, o médium acorda sentindo mal-estar,
que somente desaparece depois da prática mediúnica. Aqueles que não têm o tempo, no dia da reunião mediúnica, para a preparação necessária, deitem-se mais cedo, leiam uma página edificante, refletindo sobre seu conteúdo, tenham uma noite tranquila, façam uma asepsia mental cuidadosa, predispondo-se para a atividade do dia imediato. Enfim, façam um pré-operatório, porque em decorrência da correria da vida atual, a condição física ideal é muito difícil de ser conseguida. Por essa razão, em nossa casa, diz o Divaldo, os instrutores espirituais tornaram-se mais flexíveis quanto ao horário, permitindo deixar a porta aberta até a conclusão da leitura. Quer dizer, aquele início, né, onde as pessoas fazem uma leitura, eles ficam com a porta aberta, deixando a pessoa chegar até ao final da leitura. A rigidez de horário, outrora, era devido à vida tranquila que se levava. Hoje mudou um pouco, porém não significa que devemos negligenciar. Tá? Então, normalmente, quando nós trabalhávamos na casa, o médium podia chegar até 10 minutos antes da reunião, né? Então, às vezes ele chegava, já estava terminando de fazer a leitura, né? Mas ele podia chegar até 10 minutos antes. Depois que todo mundo entrava na sala do trabalho, aí fechava a porta e não podia entrar mais. Mas enquanto a gente estava na salinha separada, fazer leitura, ele poderia chegar. Mas o ideal é que você possa chegar um pouco antes. Mas eu acho que aqui no caso, deixa eu ver aqui, próxima reunião, nossa, hoje é 29 de setembro, nossa próxima reunião, dia 5/10. A gente vai começar no funcionamento, questão 46. Vou botar a data aí. 5/10/23. Mas eu acho que essa ideia da pessoa procurar assistir pelo menos 2 reuniões públicas. É 6, Rose. 6 é sexta-feira. 6 é sexta-feira? Deixa eu ver aqui. É 6 de outubro, né? Dia 6 de outubro. Então, eu tenho que botar no outro livro, eu botei errado também. 6 de outubro. Eu acho que essa ideia da pessoa procurar a frequentar pelo menos 2 reuniões públicas por semana, porque você trabalha numa reunião mediúnica. Então, durante a semana vai a uma, sábado e domingo vai a outra, né? No dia anterior passa a semana fazendo, porque esse negócio de faça uma leitura edificante antes de dormir, na véspera da reunião, por que eu não posso fazer uma leitura edificante toda noite antes de dormir? Né? Pega um livrinho desses pequenininhos, ó, tem leitura edificante, entendeu? Pega um livrinho desses pequenininhos, faz uma leitura edificante, reflete sobre ela, faz uma prece, né? Procura, nos dias próximos da reunião, não ficar muito agitado. Então, a pessoa tem que fazer um preparo, porque se não fizer o tal do preparo, vai ser com mais facilidade acessada por esses espíritos que não querem que você melhore, não querem que você trabalhe. E eles vão encontrar gente com mais facilidade. Então, cada médium tem que procurar o seu recurso para poder, né, se libertar desse tipo de acesso. Porque eles não querem nos ajudar, não querem que a gente melhore. E eles vão fazer de tudo para que você não melhore. Então, depende de nós, né? Então, esse sono, vamos cuidar desse sono, porque, às vezes, na reunião, ele atrapalha, né? Quem já trabalhou na Casa Espírita já viu como isso acontece. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa aí? Nesse caso dos médicos que dormem na mesa, Rose, aí isso fica a cargo da direção, né? A direção é sempre com muito cuidado, muita atenção, né? Que aí o No médium particular, né? porque às vezes o médium não vai assumir que ele estava dormindo, aí ele vai usar aquela desculpa, né? Estava desdobrando, estava viajando, os espíritos me levaram para fazer um trabalho aqui e ali. Aí você pergunta, mas os espíritos, quando levam você, você ronca? Né? Porque às vezes a pessoa ronca. Eu já vi isso, a pessoa ressona.
Ressona mesmo. Se você ronca, os espíritos levam você e deixam você roncando. Que espíritos amigos, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Porque vocês sabem como nós, médios, somos melindrosos, né? Como nós somos melindrosos. Então, o dirigente tem que tomar muito cuidado quando vai falar alguma coisa, seja do horário, o sujeito chega, está sempre chegando atrasado, vai falar com a pessoa fica chateada, fica me cobrando, que eu sei que eu chego atrasado, não está no meu lugar, diz que lá, diz que lá, diz que lá. É difícil, muitas vezes, você ir conversar com a pessoa sobre certas questões que envolvem assiduidade, pontualidade, sono, porque a outra, muitas vezes, não aceita. Até ri para você, tá? Mas não aceita. Quem é que gosta de ser chamada a atenção? Né? Então, às vezes, a pessoa não aceita, não encara bem, e você pode ganhar um adversário, pode ganhar, sabe, alguém que... São coisas, é difícil. Todo mundo que já trabalhou, de alguma forma, em algum momento, em qualquer trabalho onde vocês tenha uma responsabilidade de um grupo, sabe do que eu estou falando. Seja você diretor de escola, seja você coordenador de curso, seja você, no seu trabalho, chefe de alguma coisa, coordenar alguma coisa, tenha você uma loja com alguns funcionários, é complicado. Você tem que chegar com muito cuidado para falar com a pessoa, porque você não sabe como a pessoa vai receber aquela conversa, né? Então, E nas reuniões públicas, Rose, ainda vem os avisos antes. Desliga os celulares. sim, Eu canso de ver várias pessoas mexendo no celular na hora da palestra. sim. Eu acho isso uma falta de Eu respeito. já peguei gente durante a reunião pública jogando no celular. Que isso? Aí esse eu falei. Cheguei perto, sentado no salão, todo mundo ali com o celular. Eu passei perto, olhei e disse assim: desliga o celular, por favor, tá? Jogando no celular, aquele joguinho no celular. Entendeu? Outro, uma vez também, ali, fazendo a palestra, terça-feira à noite, hein? Reunião de tratamento, e ele lá mandando mensagem, sabe? E é avisado, desliga os celulares. Não, passou a reunião toda ali no joguinho do celular. E tinha um que tinha um celular que fazia até um barulhinho. E ele jogando e o celular fazendo barulhinho. Entendeu? Então, complicado. E quando eu cheguei e falei com a pessoa me olhou assim, sabe? Tipo, como se eu estivesse incomodando a ele, chamando a atenção, né? O pior é quando é trabalhador da casa, né, Rose? Também, né? É pior ainda, né? A pessoa está fazendo a palestra, uma vez eu ri, quer dizer, ri por dentro, que eu nem ri. A pessoa, o telefone tocou. O cara colocou uma mensagem no telefone dele, sabe? Mensagem com o telefone toca, em vez de ser o barulho normal, a pessoa recebe uma mensagem. Era uma mensagem escandalosa, escandalosa. Tipo assim, qual é, cara? Levanta aí, cara! Tô aí! Sabe, era uma mensagem assim. Plena reunião, o celular dele desperta. Desperta não, alguém liga com uma mensagem desse tipo. Era um trabalhador da casa. E ele disse assim: desculpa, foi minha filha que botou essa mensagem, desculpa. Vergonha. Falta de atenção. Reunião pública, era uma terça-feira. Poxa, você vai para a reunião? Deixa eu pegar meu celular, vou desligar meu celular, né? Verifica. São coisas que você tem que estar atento para evitar esse tipo de coisa, né? Então, é uma coisa. Aí as pessoas ficam rindo, quebra a vibração. O palestrante está ali dando a palestra. Aí um aqui ri, o outro aqui ri, aí o outro comenta, né? E olha só o cara, sei lá, quebra a vibração da reunião. Agora, imagine os amigos espirituais que estão fazendo uma cirurgia, uma coisa assim, com essa situação.
Então, a gente tem que tomar cuidado. Rose, eu tenho que ir, que eu vou para o CEOI, tá? Não, nós vamos também encerrando agora. Bem, meus irmãos, obrigado pela presença de vocês, tá? Que a gente possa aproveitar esses momentos em que estamos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais. Então, vamos encerrar e eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantina. Ana, faz a nossa prece de agradecimento. Amanhã estamos juntos aí às 16h20, lembrando que segunda-feira começa o nosso projeto, tá? Todos pela Vida, depois do estudo do Livro dos Espíritos. Eu gostaria que vocês participassem. Vamos lá. Pai, Senhor da vida, agradecemos esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão, que Jesus possa nos amparar, nos fortalecer, que possamos, Pai, cada vez mais procurar colocar em prática o nosso aprendizado na nossa vida, no nosso dia a dia, que possamos nos melhorar cada vez mais e agradecer a oportunidade, agradecer a Deus pela vida, pelo trabalho, pelo estudo e pedir a permissão para dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Que Jesus possa nos abençoar sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, até amanhã, se Deus quiser. Bom trabalho para vocês, tá? Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Beijinho Tchau. pra Obrigada, todos. Rose, obrigada. Semana para Sábado tem o estudo Paulo de Tarso e as leis morais. Ainda está embaçado aqui, gente? Melhorou Não. bastante, Verinha. Não, Melhorou não. bastante. Rose, eu Agora estou tem participando A do pessoa- mercado. Oi? A pessoa aqui, desde parece criança, né? Mas senão fica me arranhando se não pegar. Aqui, Rose, que eu peguei aqui, ó, Eu tenho Melhorou. ainda, eu também tenho. Eu também Dá tenho. para ver tua A casa Ana agora, queria né? falar alguma coisa. Eu também tenho, igualzinho a você. Eu também 2002. Novinho. eu tenho também. Tchau, Bom gente. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, até amanhã. a todos. Tchau, até amanhã. Amém. Estima Tchau, até maiores amanhã. aí, Denise. Melhoras, tá? Muita festa, muita festa. Xaropó, né? Tchau, tchau. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe.